Ok, confesso que agora eu me assustei. Tentei conectar o microfone 2 vezes aqui e não foi, cara. Achei que meu microfone tiro de base. Já tava pensando até que eu ia ter que fazer um vídeo falando aí que eu não ia poder gravar nesses tempos porque o meu microfone foi de base. Mas por sorte não. Enfim. Nesse vídeo eu quero falar sobre Summertime Rendering. Eu simplesmente recomendo muito esse anime para quem gosta de anime do gênero de viagem no tempo. Acabei de assistir, e com certeza já entrou na minha lista de melhores animes de viagem no tempo de todos. Me arrependo de não ter assistido no lançamento, mas simplesmente não me chamou a atenção na época. São 25 episódios de história fechada. Para quem gosta de animes mais curtos, compensa demais ver. Existem outros animes muito bons de viagem no tempo, como Steins Gate, Re:Zero, mas eles têm um diferencial que me pegou muito, que é a questão da tensão, passar tensão. Para quem assistiu Steins Gate, Re:Zero e outros animes do gênero, sabe que o poder do protagonista geralmente não tem limites. Eu não vou dizer que a jornada deles é fácil, porque com certeza não é o caso, mas tipo assim, é relativamente seguro entre aspas. Os animes até tentam passar uma tensão, mas você sabe que no final vai ficar tudo bem. É só resetar. Mas no caso de Summertime Rendering, não, pois o poder do protagonista tem limites. Eu não quero dar muito spoiler dessa vez, só instigar o suficiente para você se interessar em assistir, mas basicamente é isso. O poder do protagonista tem uma espécie de limite e isso deixa muito tenso. Muito tenso mesmo. Animes de viagem no tempo podem facilmente se embolar, pois é uma coisa complexa. Mas essa história é extremamente amarrada do começo ao final, simplesmente sem furos de roteiro. Tudo o que acontece nos últimos episódios do anime sempre foi dado dicas sutis antes. Nunca um plot que aparece do nada e é conveniente, etc. Se você prestar atenção vai ver que é tudo bem amarrado. Um anime que depende muito de estratégia e de inteligência dos personagens. Eu acredito que somente o último episódio deixou algumas pontas soltas. Sinceramente, algumas coisas que eu não consigo entender ou não fazem sentido mesmo. Na verdade, uma coisa em específica só. Mas eu não quero falar muito para não dar muito spoiler. Tem romance também e achei bem mediano. Não é ruim, mas segue muito aquela linha de alguns clichês de anime de romance. Que quem está habituado a ver animes de romance, sabe. Duas garotas gostam do protagonista, uma amiga de infância e blá blá blá. No começo da história você já sabe como termina o romance, bem previsível. Para esse vídeo não ficar muito curto, eu vou fazer uma parte 2 dele. Parte 2 vai ser análise com spoiler, que eu vou começar agora. Então, se você não quiser ver, saia. Como eu tinha dito na primeira parte do vídeo, gosto de como esse anime passa atenção. Diferente de outros animes de viagem no tempo, o poder do protagonista é limitado. A cada volta no tempo, ele não volta para o mesmo ponto, e pode tentar tudo com calma com uma estratégia diferente, como é na maioria dos outros animes. Não. O ponto vai avançando conforme ele vai morrendo. A cada morte, o ponto de partida avança, e se ele tiver feito alguma merda ou alguém tiver morrido depois do ponto de avanço, já era. Não tem mais como reverter. Como se já não fosse tenso o suficiente, esse anime ainda vai além. Na metade da história, os vilões também começam a fazer looping. Cara, isso é muita loucura. Eles também começam a voltar e sabem o que vai acontecer. É de fato uma situação desesperadora. O inimigo que tem a vantagem em números e poder bruto também voltando no tempo. E com a vantagem até porque, se o protagonista não conseguir resolver tudo dentro de poucos loopings, os vilões vencem de um jeito ou de outro. Se continuar um meio termo assim, de que ninguém vence, os vilões vencem. Muito suspense, muita tensão. Os personagens gostam da maioria, tiveram todos um bom desenvolvimento, etc. E o romance é aquilo que eu falei, bem meia boca por causa de alguns clichês clássicos. Todo mundo sabe, até o visual dos personagens acusa. A regra é clara, se o protagonista tem uma amiga de infância e essa amiga de infância tem cabelo curto, ele não vai terminar com ela.
Tipo, 90% dos animes de romance são assim. Qual é? Japoneses não gostam de garotas de cabelo curto? Aqui vai um pequeno desabafo, não somente pro romance do Summertime Rendering, mas também animes japoneses em geral. O problema dos romances dos animes é que são muito romantizados. Pois é, são mais fantasiosos que romances de filme da Disney. É 8 ou 80. Se a amiga de infância gosta do protagonista e ele não fica com ela, então ela não fica com mais ninguém. O que não faz o menor sentido. Tipo, a vida não é feita de tantos extremos. Se você for rejeitado, toca a vida pra frente. Nos animes não. Parece que você tem uma pessoa com quem você é predestinado a ficar na vida. E se der errado, basicamente você tem que ficar sozinho. A Miyu não conseguiu ficar com o Shinpei, mas podia ter terminado com o Soul. O personagem gente boa pra caramba, cara. Podia ter dado uma chance pra ele. Mas é aquilo, né? Ou você fica com seu príncipe encantado ou passa o resto da vida sozinho. Essa é a lógica dos romances de anime. Sobre o final, por mais que tenha sido um final mirabolante, não foi um furo. No meio da história, pelo episódio 13 ou 14, nós vemos o protagonista ter o poder de alterar o passado também. Quando ele chama o Ryunosuke, ele parece escutar uma voz, um detalhe sutil, mas que já acusa como seria o final da história. Mas mesmo que não seja um furo de roteiro, não sei se acredito que essa tenha sido a melhor forma possível de terminar a história. Justamente por toda a tensão que a história passa, todos os problemas enfrentados, esperava que houvesse alguma consequência pelo menos no final. Às vezes sinto falta de um final mais seinen mesmo, algo mais amargo mesmo, e mesmo que a vitória tenha sido alcançada ainda custe alguma coisa. A maioria dos animes de viagem no tempo, o final bastante tranquilo, como Steins Gate. Re:Zero não sei dizer porque ainda não acabou, mas Steins Gate, Mirai Nikki e agora Summertime Rendering. É um final padrão de anime de viagem no tempo, né? Bem padrão mesmo, com tudo terminando do bom e do melhor para os heróis. Sobre o furo de roteiro que eu menciono lá pelo começo do vídeo, que eu não consegui entender é como o protagonista voltou no tempo, impediu a Heine, né, de ter nascido, etc, lá da baleia ter virado a menina. Isso fez com que não existissem mais sombras, as sombras nunca tivessem existido na cidade. Então por que os pais do protagonista estão mortos? Por que os pais do Shinpei morreram? Se ele foi criado com a Miyu e a Shio pelo Alan, então significa que ele foi acolhido porque os pais dele morreram. Mas por quê? Simplesmente não explica a causa. Então sinceramente ficou esse ponto solto na história também. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei porque que isso aconteceu, porque tipo assim, o Ryunosuke, ele sobreviveu, ele tinha sido morto pela Heine, e como as sombras não existiram, nessa nova versão da realidade ele está vivo. Então por que os pais do protagonista também não estavam vivos? Deveriam estar, mas é aquela história, o efeito borboleta, se você muda uma coisa, muitas coisas mudam. Com certeza se os pais do protagonista estivessem vivos, ele não teria sido criado pela Miyu, Shio, não teria um romance, etc, etc. Muita coisa mudou. Então provavelmente o autor preferiu deixar os pais dele mortos mesmo, por mais que não tenha explicado por que disso. E no final, né, Soul se declara para Miyu de novo, pela 1000ª vez. E aí ela pergunta, o que você gosta em mim? Algo que ela pergunta em outros loops também. Mas sinceramente a gente não escuta o não fica claro. Acho extremamente improvável que eles tenham terminado juntos, mas eu acho que o anime quis deixar o benefício da dúvida pra gente, que talvez a Miyu tenha mudado de ideia, etc. Eu não sei, mas é isso. Achei que em alguns pontos deixou a desejar, mas ainda se tornou provavelmente um dos melhores animes de viagem no tempo que já vi. É isso.